Olá, meus amigos, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Como sempre, hoje nesse nosso vídeo nós vamos trazer o nosso resumo, o nosso subsídio, trazendo um panorama sobre a nossa quarta lição dessa revista, desse segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, lição de Jó, que está tratando sobre o perigo das tentações. Na semana passada nós falamos sobre Jó, sobre José, né? O filho de Jacó. José foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas, o qual levaram José para o Egito, onde José foi comprado ali como escravo por Potifar, o comandante do exército de Faraó. Foi tentado de todas as maneiras, foi tentado em todas as situações. A esposa de Potifar tentou assediar José, mas ele, temente a Deus, confiando a Deus, fugiu. Deus foi fiel com ele, apesar de todas as circunstâncias de José ter sido fiel a Deus. Foi conduzido para a prisão, passou mais 2 anos ali, e nisso aí nós observamos que nem sempre servir a Deus quer dizer que é bonança, que é maravilhas. Tem momentos de dificuldades, momentos que não compreendemos ou do porquê daquilo ali, mas no final, por causa da sua fidelidade, José foi levado a governador daquele país e Deus trouxe uma extraordinária salvação, libertação para vários povos, várias nacionalidades, que por causa da fome, Deus havia preparado José para aquele momento de administrar as finanças do Egito. Então, para chegarmos a determinada posição, determinada situação, é preciso passarmos pelo deserto de Deus, porque é no deserto de Deus que somos treinados para o que vem mais pela frente. Quando passamos pelo deserto, pela dificuldade, pelas escassez, damos valor àquilo que conquistamos lá na frente, porque sabemos qual o preço que foi pago por ele. Então, na lição de hoje, nossa quarta lição, está falando sobre desafiando a Deus no deserto. O povo de Israel, depois da morte de José, passaram ali aproximadamente 400 anos, 430 anos, tornaram-se escravos no Egito. O povo se tornou uma multidão de gente, mas chegou um momento em que eles foram escravos, se tornaram escravos, a opressão foi grande sobre o povo de Deus, e chegou o momento de Deus, nesse período aí, Deus estava preparando a terra de Canaã, a terra prometida, para receber o seu povo. A promessa que Deus havia feito aos filhos, à descendência de Abraão. A promessa foi feita a Abraão, foi feita a Isaac, foi feita a Jacó e a sua descendência. Depois desse período de 400 anos de opressão ali no Egito, Deus suscita, levanta Moisés, para Moisés conduzir o povo durante toda a sua trajetória ali no deserto. Mas, infelizmente, o povo murmurou, o povo reclamou, o povo reclamou, o povo murmurou, o povo desobedeceu a Deus, e aquela geração, a partir de 20 anos para cima, que saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb, pereceu no deserto. Então, o nosso texto bíblico em classe está no livro de Números, capítulo 13, versículo 25 ao 33. Quando Deus fala com o povo ali, depois que aqueles 12 espias haviam voltado do Egito, ou da terra da Palestina, havia espiado a terra, e 10 deles trouxeram um relatório desfavorável. Olharam para as dificuldades, olharam para os obstáculos, olharam para o poderio daquele povo e trouxeram um relatório negativo, a ponto de suscitar ali, levantar ali um desentendimento, uma murmuração muito grande, a ponto de Deus determinar que aquela geração morreria no Egito, não entraria na terra de Canaã. Então, murmurar contra Deus também é uma tentação que tem resultados desastrosos para a nossa vida espiritual. Nosso texto bíblico em classe está em Números capítulo 14, versículo 29, quando Deus disse: nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Número 14, versículo 29. Deus falando aqui que daquela geração,
aquela multidão de povo que havia saído do Egito, de 20 anos para cima, somente Josué e Caleb, um dos 12 que foi enviado ali para espiar a terra de Canaã, que trouxeram um relatório positivo. Mesmo diante dos obstáculos que eles observaram, eles tinham convicção e certeza de que Deus daria a vitória, de que Deus era com eles. Tá bom? Então, nossa introdução começa dizendo assim: andar pelo deserto por 40 anos, sabendo que jamais sairá dele vivo e consciente de que não veriam a terra ou não entraria na terra prometida que Deus havia prometido dar a eles, era realmente desanimador. E realmente era. Mas por que isto? Por causa das murmurações. Por causa das murmurações, nós perdemos as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus ficam retidas, porque murmuramos, reclamamos de tudo e não aprendemos ainda a confiar em Deus. Deus havia feito milagres extraordinários no meio do povo, ali no Egito ainda, enviando as pragas. Pragas essas que só atingiam os egípcios e livrava o povo hebreu. O povo saiu ali do Egito, guiado por Deus com a mão forte do Senhor. Deus castigou sobremaneira os egípcios e a nação egípcia. O povo saiu, Deus conduziu por um caminho, pelo deserto, obviamente, para evitar que o povo se enfrentasse com outras nacionalidades, povos de guerra, porque o povo hebreu não era um povo de guerra, não era um povo acostumado a lutar. Então Deus conduziu por um caminho onde ele evitasse de ter contato com esses povos, porque Deus estava tratando, estava conduzindo o seu povo com segurança. O povo saiu hoje é escravo, amanhã já é uma nação, já é um povo liberto, já é um povo livre, mas a mente de escravo ainda continuava com aquele povo. Deus conduzindo aquele povo através de seu líder Moisés, chegou diante do Mar Vermelho, Faraó atrás e seus exércitos, o povo no meio, o Mar Vermelho, a coluna de fogo, a coluna de nuvem passa, fica entre os hebreus e entre os egípcios. Olha os milagres que Deus estava realizando. Através de Moisés ali, Deus abre o Mar Vermelho, o povo passa, Deus fecha as águas matam o exército de Faraó e o povo segue caminhando ali, aproximadamente ali de 3 dias, aí chega num lugar chamado Mara, onde aquelas águas são salobras, aí o povo começa a murmurar. Precisamos ter cuidado com as murmurações, porque murmuração não agrada a Deus. Então, o nosso primeiro tópico pontua: desprezando a presença de Deus durante a caminhada. Após sair do Mar Vermelho, sair e atravessar o Mar Vermelho, o povo hebreu andou na direção do deserto de Sur por aproximadamente 3 dias, algo em torno aí de aproximadamente 24 quilômetros na direção do deserto de Sur, sem encontrar água. A água que eles tinham levado, acabaram. Aí não encontrou água durante a caminhada. Ao chegar a essa localidade chamada Mara, encontraram uma fonte de água, um lugar com água. Mas logo descobriram que ela era amarga, água saloba. Água saloba. Provavelmente se tratava de água com um sabor diferenciado daqueles que eles bebiam lá no Egito. Começou aí logo as murmurações. Vai nos matar de sede? Nos tirou do Egito para logo em seguida nos matar de sede no deserto? Que povo rebelde, que povo duro de coração. Como somos duros, insensíveis, ingratos para aquilo que Deus tem feito conosco, por nós todos os dias. Bastou ficarem livres do Egito, que passaram a reclamar de tudo. Passaram a reclamar de tudo. No Egito, eles submetiam aquilo que lhe eram entregue, que lhe eram sujeito. Tinha que se submeter àquilo que lhe era imposto. Mas aqui, depois de livre, porque já começou a murmurar de tudo, né? A postura deles não foi buscar a ajuda de Deus, mas sim murmurar contra o líder que Deus havia colocado sobre ele, contra Moisés. E murmurar contra Moisés era murmurar contra Deus, né? O servo de Deus, Moisés, clama ao Senhor e este, Deus, orienta a ele a lançar um pedaço de madeira na água. E esta água tornou-se em água
doce água pronta para se beber. Mas iniciou ali a murmuração, as intrigas, as contendas. Povo difícil. Então, a nossa lição está falando sobre o perigo das tentações. Murmurar contra Deus é uma tentação, é algo muito sério. Rebelião. A Bíblia vai falar que o pecado da rebelião é como se fosse um pecado de feitiçaria. Deus abomina quando rebelamos-nos contra Deus. Reclamamos quando estamos na bonança, quando estamos na escassez. Não sabendo que tanto na bonança como na escassez é para nos levar a glorificar a Deus. Na bonança, ser grato a Deus por aquilo que Ele nos tem dado. Na escassez, ser grato a Deus porque, apesar de, é Ele que nos supre, é Ele que cuida de nós. Então aquele povo perdeu a bênção de entrar na terra prometida por causa das suas murmurações, querendo voltar para o Egito. Cuidado, não queira voltar para o Egito. Além de tornar a água agradável para o consumo, Deus garantiu aos hebreus que se eles o obedecessem, não teria nenhuma das enfermidades que foram vistas entre os egípcios. O povo estava caminhando ali em direção ao Monte Sinai, onde Deus daria o decálogo, os 10 mandamentos, as leis, a lei moral, a lei cerimonial, civil, a lei dividida ali em 3 partes, para conduzir eles como uma nação. Mas Deus estava no meio deles. E Deus disse, olha, se vocês seguirem os meus mandamentos, seguirem os meus estatutos, as minhas leis, nenhuma daquelas pragas, daquelas enfermidades que foram vistas lá no Egito, virão sobre vocês. Eu extirparei a enfermidade do meio de vocês. Deus estava no meio deles e o povo murmurando. Passados alguns dias daquele episódio em Mara, mais adiante, o povo começou a rebelar novamente, a reclamar, a murmurar contra Moisés e queixando-se para Arão também, o sumo sacerdote, por causa do alimento. Por causa dos alimentos. As suas memórias não estavam nos milagres que Deus estava realizando e que eles estavam presenciando, mas nas panelas com carnes e pães que eles comiam até fartar ali no Egito. Começaram a murmurar, nos trouxeste para morrer de fome, nos trouxeste para morrer de sede, quem dera voltássemos para o Egito, quem desse nos deixasse morrer no Egito. Reclamando, né? Eles preferiram permanecer como escravos bem alimentados e murmuraram contra Deus. O Senhor proveu a carne e o pão, enviando codornizes às tardes, e maná todos os dias pela manhã. E mesmo assim, com a orientação de Deus, de que durante a semana, os dias da semana, ele deveria pegar só para aquele dia, o maná caía pela manhã, cedinho, ele deveria pegar só para aquele dia, no outro dia Deus supriria, mandaria mais. Mas muitos pegavam, tentavam estocar por outro dia, com medo de que a promessa de Deus falhasse e eles ficassem sem alimento. E essa comida apodrecia e era uma podridão no meio do arraial. Como somos obstinados, como temos um coração duro, como somos murmuradores e muitas vezes deixamos de receber as bênçãos de Deus por causa da nossa incredulidade, das nossas murmurações. E o povo do Egito, o povo hebreu, pagou um preço muito alto, aquela geração que saiu do Egito por causa das murmurações. A lição necessária para a desobediência lhe rendeu bichos e mau cheiro nos alimentos. A lição necessária para que confiasse no Senhor seria aprendida com bastante dificuldade. O povo pagou um alto preço por causa das murmurações, por causa da desobediência, por causa das tentações, tentando contra o Senhor. Por acaso Deus ainda está em nosso meio? Deus está em nosso meio? Muitas vezes eles faziam-se essas perguntas. Moisés registra uma nova murmuração mais adiante dos israelitas contra Deus. Quando chegaram em Refidim e percebendo que ali havia
que ali não havia água, se puseram a reclamar novamente contra Moisés. Está em Êxodo capítulo 17, versículo 2. Era comum o povo reclamar contra Moisés, e essas murmurações eram vistas como um pecado contra Deus. Era visto como um pecado contra Deus. Este é o Senhor, está o Senhor no meio de nós? Deus está realmente conosco? Durante o dia, a nuvem estava ali com eles. Durante a noite, a coluna de fogo estava com eles. Deus transformando água, salobro em água doce, mandando maná, mandando codornizes. As sandálias dos pés não se estragaram, as roupas do corpo não envelheciam. E surge a pergunta: Deus está realmente no nosso meio? Deus está conosco? Chegou um momento ali no Monte Sinai que Deus queria falar com o povo, Deus iria falar com o povo. O povo ficou com medo, ficaram com medo porque ouviu os trovões, os relâmpagos, com a presença de Deus descendo ali no monte. Ficaram tão atemorizados e pediram a Moisés que Deus falasse com ele e Moisés transmitisse aquilo que Deus tinha falado para eles. Ainda pergunta: Deus está realmente, será que Deus está no nosso meio? Que povo de coração duro, como somos, como temos um coração duro. E isso Deus não gosta disso, né? Não podemos ser imaturos na fé, a ponto de acreditar que se passamos por dificuldades é porque Deus não está conosco. Tanto a fartura quanto a escassez devem nos levar a louvá-lo, a glorificá-lo a Deus. Tanto na fartura, na abundância, como na necessidade, na escassez. Deus não é Deus, Deus não está conosco, não devemos adorar a Deus por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Então o processo de um povo ali que tinha saído do Egito, do povo judeu, foi trabalhoso, porque a mente escrava, qualquer coisa murmurava contra Deus. Qualquer coisa murmuravam contra o Senhor, infamando a terra que Deus disse que era boa. Aqui está falando dos 10 líderes, né, dos 12 que Deus havia enviado através de Moisés a espiar a terra prometida, a terra de Canaã. 10 deles inflamaram, provocaram ali uma rebelião, uma murmuração generalizada no meio do povo, porque disseram que eles eram como gafanhotos para aquele povo, né? Para que os hebreus pudessem entrar na terra que Deus lhe havia prometido, era preciso saber quem estava residindo naquela terra. Era preciso saber quem residia naquela terra. O fato de Deus estar com eles não os isentava de serem precavidos e, acima de tudo, observadores. Moisés escolheu representantes das tribos, 12 homens das tribos, líderes, cabeças, que significava que eram mais influentes e que tinham poder de convencimento diante da sua tribo, dos seus irmãos. A missão deles era saber que terra era, o povo que habitava nela, e se era forte ou fraco, e como era aquele povo, se muito ou pequeno, povo forte, povo pequeno, povo fraco de guerra, povo de batalha ou não, cidades fortificadas ou não. A missão era eles observarem aquilo, a cidade, observar, para planejar estratégias. Passaram ali 12 homens, 40 dias observando a terra, o fruto da terra, seus moradores. Encontraram ali gigantes, encontraram cidades fortificadas, cada cidade tinha seu rei, era cidade-estados, eram moradas, homens de guerra, povos acostumados com guerra. E depois de 40 dias voltaram ali em Cades Barneia, onde o povo estava acampado, já havia 2 anos que o povo havia saído do Egito. Faltava mais 38 anos que eles passaram no Egito, passaram no deserto. Estava na iminência de entrar na terra prometida, mas por causa da desobediência, por causa dessas murmurações, o preço foi alto. Deus poderia revelar todos esses detalhes a Moisés do que existia na terra, sem que fosse necessário escolher homens para uma missão tão
arriscada, mas aqueles homens teriam a honra de cooperar com o plano de Deus. Eles até hoje são lembrados por terem cumprido a sua missão e influenciado, infelizmente, negativamente, a opinião do povo diante daquilo que Deus havia falado. Que pena, né? Essa cena parece se repetir. Pessoas deveriam ser úteis na obra de Deus, cooperando com o Senhor, acabam influenciando outras pessoas para direções opostas, tornando-se assim inúteis. Muitos em nosso meio, com seu comportamento desregrado, pregando o que não vive, dando mau testemunho na sua vizinhança, na sua comunidade, no meio que você está inserido, escandalizando o Evangelho de Cristo. Poderiam levar muitos a conhecer a salvação em Cristo Jesus, mas por causa do comportamento, do mau testemunho, acaba afastando outros do caminho do Senhor. Então, cuidado. Aqueles 12 homens trouxeram um relatório negativo para o povo se rebelou, o povo murmurou, o povo quis voltar para o Egito, o povo tentou matar Josué e Caleb, que disseram, não, Deus é conosco, Deus vai nos dar a vitória, tentaram apedrejar Josué e Caleb. Obrigado, Deus intervir. Foi nesse episódio aqui que Deus disse que por causa das murmurações deles, eles disseram que eles eram gafanhotos diante daquele povo. Que aquele povo viam eles como gafanhoto. Não era o povo que estava dizendo, eles próprios estavam se auto-definindo como gafanhotos, como derrotados. Esquecendo de que era Deus que guerreava por eles, não era eles que guerreavam. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Eram aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos nós aos seus olhos. Esse é o relatório que eles falaram. Não foi o povo que falou, não, foi eles próprios que auto se definiram como derrotados, como gafanhotos. Quem fez essa declaração? Os mesmos homens que a Bíblia diz que eram os cabeças, os líderes dos filhos de Israel. Eles espiaram a terra, mas ao retornarem da missão falaram coisas ruins da terra que Deus havia dito que era boa. Chegaram a dizer que se parecia como gafanhotos diante dos moradores de Canaã. É triste obedecer a Deus no início da caminhada e perder a visão do que Ele quer fazer no percurso. Querem voltar para o Egito. Querem voltar para o Egito. O povo citou o povo de uma maneira tão forte ali. Eles disseram, aquele povo é povo forte, é povo obstinado, é povo de guerra, tem gigantes. Nós somos como gafanhotos à vista deles. Nossas filhas, nossos filhos, nossas mulheres serão presas fáceis para aquele povo. Seremos derrotados facilmente. Josué e Caleb, também que fazia parte dos 12 ali, disseram, não, mas Deus não disse que nos daria, Deus nos dará. Basta confiarmos, sermos fiéis, que Ele nos dará a vitória. O povo tentou apedrejar Caleb e Josué. Deus interviu e por causa disto, desta murmuração, Deus matou esses 10 homens que falaram palavras negativas ali, naquele episódio. E Deus disse, pois por causa da murmuração de vocês, toda essa geração morrerá aqui no deserto. E os filhos de vocês, que vocês disseram que serão presas fáceis para o povo de Canaã, estes entrarão na terra prometida, mas vocês não entrarão por causa da murmuração, da rebelião de vocês. E o castigo foi terrível. Passaram mais 38 anos vagueando, andando, rodeando o deserto, até que aquela geração toda morresse ali no deserto. O preço da rebelião, das murmurações. Inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual passamos a olhar, a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura,
gigantes. Satanás no Éden enganou de forma proposital Adão e Eva, desqualificando o que Deus disse, o que Deus havia dito. Não foi assim que Deus disse? De todas as árvores do jardim não comereis, quando Deus disse que só de uma não deveria comer. O diabo distorce as coisas. Precisamos ter cuidado, né? Desqualificando o que Deus disse, os espias, exceto Josué e Caleb, desqualificaram a terra porque por séculos Deus estava preparando para a descendência de Abraão habitar. A tentação, em algum nível, busca tornar inútil ou de pouco valor aquilo que Deus disse que era bom e tenta tornar valioso o que Deus disse que não deveria ser valioso. Então ela distorce. O diabo é estratégico nisso. Distorcer as verdades de Deus para parecer ser verdade. Então precisamos ter cuidado com isso, porque muitos são enganados. Muitos são enganados. Perde a visão espiritual, começa a olhar pelos olhos humanos, olhos materiais, e perde a bênção por causa das murmurações. E o nosso terceiro tópico era para finalizarmos falando de um atraso de 40 anos, que foram os 40 anos que aquele povo permaneceu rodando no deserto até que aquela geração morresse. E a promessa de Deus se cumpriu. Por causa das murmurações perderam a bênção. Os israelitas descobriram ao longo de 40 anos seguintes que desprezar a Deus e a sua palavra tinha consequências terríveis. Consequências terríveis. Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa escarnecer e ninguém zomba de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 7, capítulo 6, versículo 7. Tudo que plantamos, colhemos. Deus está no meio deles, realizando tantos milagres extraordinários. O maná só cessou de cair quando eles entraram em Canaã, chegaram ali em Gilgal, que comeram do fruto da terra. Aí sim o maná cessou, mas Deus sempre supriu as necessidades do povo. O que era necessário eles ter naquele momento, Deus supriu. O que era preciso eles terem naquele momento, durante aquele período ali, Deus estava suprindo. Não era regalias. Muitas vezes confundimos o necessário com regalias. Deus supre aquilo que precisamos. Regalias é outra coisa. Precisamos ter cuidado com isto. Passaram 40 anos terríveis rodando ali pelo deserto. O deserto não havia sido escolhido para eles, para que perdessem as suas vidas ali. De jeito nenhum. Deus sabia que os hebreus não tinham experiência de combate. Por isso, os conduziu por um caminho do deserto. O que muitas vezes acreditamos ser uma provação de Deus pode ser, na verdade, uma forma de livramento que Ele nos está dando para que a nossa promessa se cumpra em nossas vidas. Por causa da rebeldia do povo, as constantes murmurações com as quais tentaram ao Senhor, Deus reverteu a sua promessa para aquela geração que havia saído do Egito. Deus conduziu pelo deserto e quando estamos no deserto, o deserto de Deus é uma preparação para aquilo que temos lá amanhã, para aquilo que estaremos desenvolvendo amanhã. Porque quando passamos pela deserta, pela provação, pela escassez, pela necessidade, é para darmos valor quando chegar lá na frente. Porque pagamos o preço por aquilo. Nós sabemos o valor que é aquilo para alcançar aquilo. Ser usado por Deus exige um preço altíssimo. Renúncia, dedicação, oração, consagração, estudo, visão, dedicação. Como dizem, o sucesso no púlpito, nas pregações, está no quarto de oração, está na escassez no deserto, está na solidão, só você em Deus, está nos bastidores. Então é preciso o deserto, a preparação para isto. Mas não, quando você estiver no deserto, não queira voltar para o Egito. Está difícil aqui, eu prefiro voltar para onde eu estava. E aí perdemos a bênção. Começamos a murmurar e começamos a falar que Deus não está conosco. Estamos falando de tentação.
perigo das tentações, das murmurações, das incredulidades. Trazem consequências desastrosas. Deus não falhou com os seus desígnios, em seus desígnios. Uma geração de hebreus libertos entrou na terra prometida, mas foi somente aquelas que cresceu no deserto e valorizou a terra que Deus concedeu. Às vezes, Ele nos permite passar por dificuldades para que possamos entender o valor da bênção que Ele reservou para nós. Não olhe para trás. Não reclame quando vier um momento de dificuldade. Deus é o Deus que supre todas as coisas. Não devemos adorar a Deus por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é, ou por quem Ele é. O Deus de todas as coisas, o Senhor dos senhores, o Criador, o Pai da eternidade, o Eterno, para sempre, para sempre, para sempre. Tentar a Deus é pecado. Tentar a Deus é pecado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está lá Mateus capítulo 4, versículo 7. Nunca tentarás o Senhor teu Deus. Os hebreus queixavam-se dos homens que ele havia escolhido, que Deus havia escolhido para liderá-los, para libertá-los e conduzi-los rumo à terra prometida. Moisés e ali Arão, seu irmão, sumo sacerdote, eram constantemente afrontados. Moisés deixou de entrar na terra prometida porque em um momento de descontrole, por causa da murmuração, da rebelião, das contendas do povo, Deus havia dito a Moisés também uma situação de água, relacionada envolvendo água. Deus havia dito a Moisés para ele falar para a rocha, e as rochas surtiria a água dali. Moisés, no momento ali por causa da murmuração do povo, Moisés estava tão irado que foi lá e tocou na rocha. E Moisés perdeu a bênção, deixou de entrar na terra prometida por causa da murmuração do povo. Então é muito sério. É muito sério isto, né? É muito sério. A geração que saiu do Egito teve todas as oportunidades de vivenciar duas experiências marcantes, extraordinárias. Primeiro, a liberdade da escravidão, saiu da mente escravizada de escravos para se tornar livre, uma nação livre, povo livre, com um Deus zeloso que estava no meio deles. E a chegada a nenhum lugar que Deus havia lhe reservado, a terra prometida. Contudo, por causa das tentações, da tentação, os homens que inflamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Aqueles 10 homens que murmuravam, que disseram que eles seriam gafanhotos, que seriam esmagados facilmente, esqueceram de que Deus estava no meio deles. Deus matou ali naquele momento. Porque incitou o povo queria matar Josué e Caleb apedrejado, murmuraram contra Moisés, contra Arão, tentaram eleger um novo líder para levar eles de volta para o Egito. Foi terrível, muito sério. Os hebreus precisavam confiar no que Deus havia prometido. Já tinham visto o poder de Deus durante toda aquela trajetória, ali no deserto, durante as pragas enviadas ao Egito. Mas mesmo assim preferiram atentar para as circunstâncias e tentaram a Deus com toda a sua incredulidade. Nós fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus, mas precisamos aprender a agradar a Deus com as nossas ações. Agradamos ao Senhor, dando crédito a Ele, porque Ele cuida de nós. Então, meus irmãos, a rebelião, as murmurações, as contendas, é um perigo para a nossa caminhada. É um perigo. As tentações é um perigo. Tentar a Deus é um perigo. Deus não é menino, Deus não é homem, Deus é eterno. Deus é Deus, nós somos criaturas. Precisamos confiar em Deus, porque perdemos as bênçãos ficam retidas. Entra ano, sai ano,
por causa das nossas murmurações, das nossas incredulidades. Tá bom? Esse é o resumo dessa nossa lição, dessa nossa quarta lição. Falando do povo ali que perdeu a bênção por causa das murmurações contra Moisés e contra Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde e até a próxima.